A Ucrânia enviou à Rússia uma proposta oficial para a cessação mútua de ataques contra navios civis e infraestrutura portuária no Mar Negro, a fim de suspender completamente o bloqueio dos portos. Passaram-se exatamente 24 horas. E Moscou respondeu com uma recusa por 2 canais ao mesmo tempo. Primeiro, a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Mashka Zaharova, declarou que não vê motivos para um cessar-fogo no Mar Negro. Já o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, classificou a própria ideia de qualquer congelamento da guerra, cito, como impossível até mesmo de considerar, ameaçando em vez disso, pelo contrário, intensificar os ataques não só contra a Ucrânia, mas também contra a Europa. Enquanto os diplomatas trocavam negativas, o exército ucraniano conseguiu realizar um dos ataques mais poderosos contra a base naval dos russos em Novorossiysk. E logo depois atacou de forma estratégica. Ao mesmo tempo, junho e julho já se tornaram um período em que a Rússia atacou pelo menos 50 navios civis. Mais de 30 pessoas morreram, incluindo a tripulação do cargueiro Golden Leo, que afundou junto com 10 marinheiros. Na véspera, não só vidas humanas, mas também os preços mundiais dos alimentos foram afetados, porque a exportação de grãos da Ucrânia nas primeiras 2 semanas de agosto já caiu 75% em relação ao ano passado. Por isso, vamos analisar juntos neste episódio o que a Ucrânia propôs, como exatamente e por que a Rússia imunda recusou, e o que está acontecendo com a navegação no Mar Negro neste momento. Então, na véspera, a Ucrânia, por meio de um intermediário, enviou à Rússia uma proposta de cessar mutuamente os ataques a alvos civis no Mar Negro, e essa proposta surgiu logo depois. A revista marítima britânica especializada Lloyd's List chamou o Mar Negro, cito, de a região mais mortal para a navegação no mundo. Porque aqui a Ucrânia e a Rússia destroem mutuamente os navios e portos uma da outra. E parecia que a Ucrânia já tinha mostrado aos russos que pode destruir seus petroleiros e navios de carga, assim como, em uma única noite, parar toda a exportação no Mar de Azov e em Novorossiysk. Depois disso, imediatamente propôs não continuar trocando esses ataques, mas estabelecer uma trégua. Bem, mais uma vez, os ucranianos pensaram que os russos também eram pelo menos um pouco civilizados, que ainda restava algum bom senso na cabeça deles, e disseram, escutem, já chega de atacar mutuamente os navios nos portos. Bem, mostramos a vocês que podemos responder de forma absolutamente igual. Não pensem que vocês podem atacar nossos portos e que nós não faremos nada em resposta. Mas, infelizmente, no Kremlin decidiram que a Ucrânia está pedindo um cessar-fogo supostamente por fraqueza. E então a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores, Mashka Zakharova, eu a chamo de a porta-voz alcoólatra do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, declarou que Moscou não vê motivos para concordar com o cessar-fogo. A seguir, citação. Não vemos nenhum pré-requisito para a melhora da situação e, portanto, nenhum motivo para medidas paliativas que apenas dariam ao regime de Kiev uma pausa temporária. Ela também declarou que a Rússia enfrenta regularmente ataques terroristas desenfreados, realizados por drones das Forças Armadas da Ucrânia contra navios civis. Bem, ela respondeu especificamente a pergunta sobre a iniciativa de mediação da Turquia, que está pronta para ser mediadora nesse caso, e um pouco mais tarde vou explicar o que isso significa. Ou seja, Mashka Zakharova está reclamando que a Ucrânia ataca navios no Mar Negro. A Ucrânia propõe que esses ataques sejam mutuamente interrompidos, mas a Rússia se recusa e continua reclamando desses ataques. Essa é toda a lógica dos russos. Mas é importante entender que isso não foi apenas uma proposta da Ucrânia. Bem, em primeiro lugar, houve pressão sobre a Ucrânia. Os próprios Estados Unidos da América pediram para não atacar os petroleiros em Novorossiysk, que transportam, por exemplo, o petróleo do Cazaquistão. E depois na ONU começaram a pedir, dizendo de lá sai grão da Rússia e vocês estão atacando os terminais, por isso eles não conseguem mais comercializar seus produtos. E então, no final das contas, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, antes mesmo da recusa russa, pediu que ambos os lados criassem um mecanismo para cessar fogo no Mar Negro. Em Ankara, eles até prepararam um plano concreto com 2 corredores de segurança separados, para navios comerciais que seguem para a Rússia e para a Ucrânia, pelos quais as partes se comprometeriam a não realizar ataques.
Ou seja, existe um corredor para os russos, que podem passar por ali, não atacamos ali, mas no restante da área marítima atacamos. E há um corredor para a Ucrânia. Ou seja, não é uma ideia abstrata que está na mesa, é um esquema bem elaborado. Mas Moscou simplesmente disse diretamente que não vê sentido nem mesmo em discutir isso. Porque os russos selvagens querem sangue, não paz. Isso é importante. Isso também deve ser levado em consideração. Bem, paralelamente à recusa diplomática, também houve uma resposta muito mais ideológica do chefe do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov. E isso já não era uma declaração especificamente sobre a trégua no Mar Negro, mas sobre a própria possibilidade de qualquer congelamento da guerra. Novamente vou citar Lavrov, o que destaca o verdadeiro estado ideológico dos russos. Ou seja, eles estão prontos para morrer. Viver na pobreza, viver no lixo, na sujeira, no isolamento, mas acreditar que são uma nação milenar. A seguir, cito Lavrov. Se agora parássemos de repente na linha de contacto, estaríamos basicamente permitindo que o feito dos nossos avós e bisavós, que venceram o nazismo, fosse desvalorizado. Que absurdo é esse? Isso nem pode ser considerado, diz Lavrov. Não se trata apenas de como alguém vive confortavelmente hoje. Temos pessoas sofrendo, pessoas morrendo por causa desses atos terroristas. Напомню, lembro que a maioria dos russos morrem como cachorros, na sagrada terra ucraniana. Acontece que isso também são atos terroristas, quando Putin manda os Ivãs russos morrerem na Ucrânia. Bem, desculpe, vou continuar citando Lavrov. Estamos falando sobre nossa responsabilidade pela história milenar do Estado russo. Só é possível cessar as hostilidades sob a condição de uma resolução de longo prazo, confiável e sustentável. Ou seja, sob as condições de rendição total da parte oposta, já que é assim que o Kremlin formula suas exigências, e ao mesmo tempo ele ameaçou intensificar os ataques. Ele disse que a Rússia vai destruir tudo o que, por parte do Ocidente, contribua para o fortalecimento do potencial militar ucraniano. E o Ministério da Defesa da Rússia já prometeu diretamente às Forças Armadas da Ucrânia que vai deixá-las no frio, mas não no sentido de um cessar-fogo, mas no sentido de que os ucranianos enfrentarão um inverno frio, sem luz e sem aquecimento. Você entende, né? Os bárbaros e terroristas já dizem abertamente que vão congelar ucranianos civis comuns. Em resumo, esses selvagens perderam totalmente o controle. E repare que as razões e objetivos da guerra já não são mais anunciados aos russos. Lembra no começo o que diziam? Desnazificação, desmilitarização, tinha mais alguma coisa também. Pronto, já esqueceram tudo isso. Agora é uma guerra pela história milenar do Estado russo. Guerra. Então vamos falar, por que esse cessar-fogo teve alguma importância afinal? Segundo o New York Times, a campanha terrorista russa contra navios civis na costa da Ucrânia começou justamente no auge da colheita e ameaça mergulhar as cadeias globais de abastecimento de alimentos no caos. Em 2022, nos primeiros meses da guerra em grande escala, a Rússia já havia imposto um bloqueio aos portos ucranianos, o que provocou um aumento nos preços globais dos alimentos. E, segundo estimativas, colocou cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo sob risco aumentado de escassez aguda de alimentos. O custo específico dessa campanha russa apenas em junho e julho pode ser estimado assim. As forças russas atacaram pelo menos 50 navios de carga. Mais de 30 civis morreram. E o episódio mais trágico aconteceu com o navio de carga Golden Leo, que foi atingido em 19 de julho. Ele saiu do porto de Chernomorsk com uma carga de grãos. E quando o navio havia se afastado apenas 6,5 km do porto, um míssil russo atingiu diretamente o casco dele. Como resultado, 10 membros da tripulação e um prático ucraniano morreram, e o navio afundou completamente. E foi depois desses ataques bárbaros dos russos selvagens que a Ucrânia começou a atacar sistematicamente a frota russa de petroleiros da classe Rio-Mar no Mar de Azov. E continua atingindo navios que transportam mercadorias russas. Por causa disso, a Crimeia ocupada está praticamente isolada e enfrenta a escassez de combustível. Especialistas observam que as ações da Rússia são uma campanha sistemática e indiscriminada contra navios mercantes, que transportam cargas agrícolas e outras não militares,
e por isso esses ataques violam acordos internacionais, incluindo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Ao mesmo tempo, especialistas observam que, embora os petroleiros ligados à Rússia sejam tecnicamente considerados navios civis, a Ucrânia os ataca, exatamente porque eles são usados para contornar sanções e exportar recursos energéticos que financiam os esforços militares do Kremlin. Na verdade, a escala do prejuízo econômico para a Ucrânia já é colossal. Odessa e 2 portos vizinhos representam cerca de 60% da receita mensal total de exportação da Ucrânia, que chega a 3,5 bilhões de dólares. Em julho, cerca de 15 navios por dia entravam nos portos de Odessa, mas até o final do mês, esse número caiu para 1 ou 2. Já em agosto, segundo dados do Kepler, a navegação parou completamente. As exportações de grãos da Ucrânia caíram 7% em menos de 2 semanas de agosto. Segundo estimativas de economistas, a paralisação total dos portos do Mar Negro pode custar à Ucrânia de 1 a 1,5% do PIB. O Conselho Agrário Ucraniano já alertou sobre uma possível onda de falências e pediu créditos emergenciais e garantias do governo. A situação agora está diretamente relacionada aos acontecimentos de 2022. Naquela época, a mediação da ONU e da Turquia acabou permitindo a assinatura da Iniciativa de Grãos do Mar Negro, mas um ano depois esse acordo desmoronou. Mas é verdade, naquele momento a Ucrânia já havia conseguido expulsar os navios de guerra russos da parte noroeste do Mar Negro e, em sua maioria, continuava os transportes de forma independente. É significativo que agora, pela segunda vez, a Turquia novamente atua como mediadora. Só que desta vez, Moscou se recusou até mesmo a iniciar a conversa. E agora, numa situação em que os russos selvagens não entendem a linguagem humana, as forças de defesa da Ucrânia continuam a atacá-los. Foi justamente na noite de 12 de agosto, ou seja, literalmente na véspera da proposta ucraniana, que as forças de defesa da Ucrânia lançaram um dos ataques mais poderosos contra Novorossiysk em toda a guerra. Com drones a jato, mísseis e embarcações navais não tripuladas, atacaram posições de defesa antiaérea, cais e a infraestrutura do porto. E já em 14 de agosto, no dia em que Moscou recusou o cessar-fogo no Mar Negro, drones ucranianos atacaram outro porto estratégico. Esse é Ust-Luga, no Báltico, perto de São Petersburgo. E de acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, o complexo Novatek Ust-Luga foi atingido. Essa é uma empresa de fracionamento e processamento de condensado de gás, com capacidade para quase 8 milhões de toneladas de matéria-prima por ano. Foram registrados danos lá, 2 unidades de processamento foram atingidas e houve um incêndio. E agora? A Rússia ainda não deu uma resposta oficial à proposta ucraniana. Eles não sabem conduzir um diálogo diplomático adequado. Há apenas uma recusa verbal da bêbada Maska Zakharova, do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, durante a coletiva de imprensa. E a mesma posição ideológica geral de Sergei Lavrov contra qualquer forma de congelamento da guerra. O plano turco, com 2 corredores de segurança, formalmente continua sobre a mesa, mas nenhuma das partes está com pressa de assiná-lo por enquanto. E a ameaça do Ministério da Defesa da Rússia sobre o congelamento da operação militar especial neste inverno, isso claramente não é sobre paz, nem sequer sobre o desejo de paz, mas sim sobre uma nova onda de ataques à infraestrutura energética ucraniana que o Kremlin já está prometendo. Ao mesmo tempo, recusando-se um cessar-fogo real no Mar Negro. Acontece que a única coisa que resta para as forças de defesa da Ucrânia é bombardear impiedosamente a logística e a infraestrutura russas. Bem, esses bárbaros simplesmente não entendem outra linguagem. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se, tchau a todos.